Fala aí, galera, tranquilidade? A aula de hoje abordaremos o tópico conjunto das partes de um conjunto, número total de subconjuntos. Relembrando que conjunto dá a ideia de uma coleção, um grupo de coisas de mesma natureza. Sempre simbolizaremos o conjunto com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, conjunto A, letra maiúscula. Seus elementos representaremos entre chaves. Vamos botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos um total de 6 elementos. Então, para isso aqui, temos N igual a 6. 6 elementos. Mas, Luciano, em relação ao número total de subconjuntos, em relação a esses 6 elementos, a gente está vendo que o número máximo de elementos aqui é 6. Então, vamos tentar formar todos os grupos possíveis com esses elementos. Todos os grupos contendo nenhum elemento, todos os grupos contendo um único elemento, todos os grupos contendo 2 elementos, todos os grupos contendo 3 elementos, todos os grupos possíveis contendo 4 elementos, todos os grupos possíveis contendo 5 elementos e o grupo único de 6 elementos, que é o nosso número máximo de elementos aqui. Como a gente pode simbolizar isso? Vamos agora aqui só reduzir a quantidade de elementos para a gente poder analisar melhor. Por exemplo, se eu tenho aqui o conjunto A agora com um único elemento. Eu tenho N igual a 1. Não é esse um elemento, é a quantidade de elementos que tem aqui. 1. Então vamos agora pegar o nosso conjunto das partes do conjunto A. Vamos agora pegar todos os grupos, todos os subconjuntos que a gente pode formar com esse único elemento. Primeiro passo, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, o conjunto vazio já é um dos grupos desse conjunto das partes. E depois, o grupo formado pelo elemento 1. Então, na realidade, eu tenho 2 subconjuntos. Quando eu tenho um elemento, eu acabo tendo 2 subconjuntos. Vamos agora dar um outro exemplo. Supondo que agora o nosso conjunto A passe a ter 2 elementos. Um elemento, mais um elemento, 2 elementos. Eu tenho N igual a 2. Vamos agora pegar o nosso conjunto das partes. Pegar todos os grupos, todos os subconjuntos que a gente pode formar com esses 2 elementos. Lembrando que o número máximo de elementos aqui é 2. Então vamos formar todos os grupos contendo nenhum elemento, todos os grupos contendo apenas um único elemento e depois o grupo maior contendo 2 elementos. Primeiro, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Agora, todos os grupos formados por um único elemento. Formado apenas pelo elemento 1, formado apenas pelo elemento 2. E para finalizar, 1, 2, que é o nosso grupo principal aqui. Então, na realidade, temos 1, 2, 3, 4 subconjuntos quando o número máximo de elementos aqui é 2. Próximo exemplo. Supondo que o conjunto A agora tenha 3 elementos. N igual a 3. O número máximo de elementos agora é 3. Quantos grupos poderemos formar, num total, com esses 3 elementos aqui? Então, tomaremos todos os grupos contendo nenhum elemento, que é o conjunto vazio, todos os grupos contendo apenas um elemento, todos os grupos formados 2 a 2 elementos, e depois o grupo máximo com 3 elementos. Vamos lá, então. Pegando o conjunto das partes do conjunto A, vamos lá. Primeiro, o próprio conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto.
Depois, todos os grupos, todos os subconjuntos formados apenas por um único elemento. Apenas com o elemento 1, apenas com o elemento 2, apenas com o elemento 3. Agora vamos formar todos os subconjuntos com dois elementos. Fazendo uma combinação aqui. 1, 2 é um grupo de dois elementos. 1, 3 e 2, 3. E agora, para finalizar, o grupo, o subconjunto, contendo os três elementos. Então, quando a gente começar a contar aqui, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Quando n é igual a 3 elementos, o total de subconjuntos aqui é 8. Então, repara o seguinte, em relação ao conjunto das partes, só para a gente poder recapitular o que a gente viu até agora. Quando n foi 1, ou seja, quando o conjunto teve um elemento, o nosso conjunto das partes teve dois subconjuntos. Quando o número de elementos do conjunto foi 2, o conjunto das partes possuiu 4 subconjuntos. Quando n, o número de elementos, foi 3, no exemplo que a gente viu anteriormente, o conjunto das partes deu um total de 8 subconjuntos. Vamos reparar uma sequência lógica aqui. Repara que de elemento para elemento aumentando de 1 em 1. De subconjuntos está duplicando. Se a gente pegar esse raciocínio, quando n for 4 elementos, o conjunto das partes, pela lógica, será 16 subconjuntos. Para n igual a 5, quando for 5 elementos, o conjunto das partes, já que é uma progressão aritmética, né, de razão 2, 32 subconjuntos. Tem uma lógica aqui. Repara esses valores aqui, olha, vamos jogar esses valores em função do número de elementos. Repara que esse 2 é 2 elevado a 1. Esse 4 é 2 elevado a 2. 8 é 2 elevado a 3. 16, 2 elevado a 4. 32, 2 elevado a 5. Repara, olha, que o número de subconjuntos totais, né, incluindo o conjunto vazio, até com o número máximo de elementos dado no conjunto, incluindo todos, repara que é uma potência de base 2. Repara esses expoentes aqui. Repara quando n igual a 1, olha aqui, olha, 1. Para n igual a 2 elementos, olha o expoente dessa base 2. Para n igual a 3, o expoente aqui é 3. Para n igual a 4, o expoente aqui é 4. Para n igual a 5, o expoente igual a 5. Então, podemos enunciar o seguinte. O conjunto das partes, né, com n elementos, o número total de subconjuntos, os conjuntos das partes aqui, vai ser dado por 2 elevado a n, que é o número de elementos. Então, usando essa relação aqui, supondo que um conjunto qualquer, um conjunto A agora, vamos supor que os elementos são esses aqui. A, B, C, D, E, F, G, H e J. Temos aqui um total de 10 elementos. Então aqui eu tenho n igual a 10.
Só quero saber o total de subconjuntos, ou seja, o total do conjunto das partes. Então, para isso, para saber, em vez de fazer os agrupamentos que a gente acabou fazendo no momento anterior, é só fazer o cálculo aplicando essa relação aqui. Já que n é igual a 10, o conjunto das partes vai ser 2 elevado a n, que é 10. 2 elevado a 10 é um cálculo de uma potência simples. 2 elevado a 10, 1024. Então eu tenho 1024 subconjuntos. Simples assim. Então pegamos um outro exemplo aqui. Só vou jogar a fórmula aqui só para poder facilitar. 2 elevado a n, o conjunto das partes. Agora, supondo que eu queira saber o número de subconjuntos não vazios de um conjunto que possui 9 elementos. Então, se n é igual a 9, um conjunto que tenha 9 elementos. Primeiro passo, saber o conjunto das partes. Conjunto das partes, 2 elevado a n, que é 9. 2 elevado a n, que é 9. Dá 512 subconjuntos. Sendo que o total de subconjuntos inclui o conjunto vazio, todos os grupos formados, né, tanto a tanto, 1 a 1, 2 a 2, até o número máximo de elementos, no caso aqui é 9, até o número máximo aqui que é 9 elementos. Mas agora, se eu quiser saber o número de subconjuntos não vazios, como o conjunto vazio conta apenas como um único subconjunto, eu vou pegar do total de subconjuntos e vou tirar uma unidade. Que o não vazio aqui, olha, é o conjunto vazio. Vou tirar o vazio, então teremos aqui 511 subconjuntos não vazios. Então, quando a gente deseja calcular o número total de subconjuntos não vazios, você calcula o total pela relação do conjunto das partes e no final é só subtrair uma unidade. Aí você tem a quantidade de subconjuntos não vazios. Tranquilo? Próximo exemplo. Agora, supondo que, como a gente pode dar o número de elementos e calcular o conjunto das partes, podemos também dar o conjunto das partes e calcular o número de elementos. Então, supondo que agora, né, o total de subconjuntos, conjunto das partes, o total, seja 8.192 subconjuntos. Quero saber quantos elementos esse conjunto tem. É simples. Pega o total de subconjuntos, que é 8.192, e decompõe. Pega 8.192, olha, e decompõe. Por 2, vai dar 4.096. Fazendo esse processo, né? Isso aí já fica a encargo de vocês. Tentem fazer isso depois. Então, pegaremos 8.192, na hora de fazer a decomposição, teremos 2 elevado a 13. Mas, pela definição de conjunto das partes, não é 2 elevado ao número de elementos? 2 elevado ao número de elementos. Então, daí concluímos que 13 é o número de elementos. Vamos lá, próximo exemplo. Supondo que agora o nosso conjunto tenha 598 elementos. Quero saber o total de subconjuntos, né? O conjunto das partes. O conjunto das partes vai ser 2 elevado ao número de elementos, que é 598. Luciano,
Poxa, calcular 2 elevado a 598 não tem problema, pode deixar indicado. Quando você vê que o expoente for muito grande, pode deixar indicado. O importante é você saber fazer a substituição e a manipulação algébrica aqui, tá? Não precisa fazer esse cálculo, né? Lembrando que 2 elevado a 598 é o número total de subconjuntos. Para esse caso aqui, poderemos deixar indicado. E se desse mesmo número de elementos eu quiser calcular o número de subconjuntos não vazios? Já falamos no momento anterior que quando a gente quer subconjuntos não vazios, é só subtrair uma unidade. Eu vou pegar então o total de subconjuntos, que é 2 elevado a 598, e vou subtrair uma unidade no final. Pode deixar dessa forma, sem problema nenhum. Aí já tem esse total aqui, olha, de subconjuntos não vazios. Ok, tem? Próximo exemplo. Supondo que agora o nosso conjunto das partes tenha o total de 4.096 subconjuntos. Subconjuntos. Eu quero retirar 4 elementos desse conjunto. E depois descobrir quantos subconjuntos formaremos com um novo conjunto, depois da retirada dos elementos. Primeiro momento, então, novamente, vamos explicar aqui. Um conjunto A qualquer possui 4.096 subconjuntos. Subconjuntos, não são elementos, não vamos confundir as coisas. Tá? Temos uma relação aqui explicitando muito bem. Desejo retirar 4 elementos. E daí vai formar um conjunto, um novo conjunto, com uma quantidade a menos, claro, de elementos, já que eu vou retirar. Depois eu quero descobrir com esse novo conjunto quantos subconjuntos, né, o conjunto das partes, poderemos formar. Então, vamos lá. Primeiro passo, 4.096 subconjuntos. Fatorando 4.096, teremos 2 elevado a 12. Sendo que 12 aqui, olha, como é o expoente da base 2, é o número de elementos. Falamos que desejamos retirar 4 elementos. Se eu tirar 4 elementos daqui, eu tenho 12 elementos. Ao retirar 4 elementos, passaremos a ter 8 elementos. Então, a princípio, o nosso conjunto, quando tem 4.096 subconjuntos, é um conjunto de 12 elementos. Desses 12 elementos, desejo retirar 4 elementos. Então, o novo conjunto passará a ter 8 elementos. E agora deseja-se saber quantos subconjuntos esse novo conjunto aqui com 8 elementos vai ter. Só jogar novamente pela relação do conjunto das partes. 2 elevado a 8, fazendo os cálculos, 256 subconjuntos. Tranquilo até aí? Próximo exemplo. Vamos lá, próximo exemplo. Um conjunto A qualquer, ou B ou C, ou seja, contanto que seja definido com uma letra maiúscula do nosso alfabeto, esse conjunto possui 1.023 subconjuntos não vazios. 1.023 subconjuntos não vazios. Agora eu vou acrescentar 3 elementos a esse conjunto.
E, por fim, quero saber quantos subconjuntos não vazios o novo conjunto gerado possuirá. Então, primeiro passo, vamos novamente reformular a questão aqui. Um conjunto A qualquer possui 1023 subconjuntos não vazios. Se ele possui 1023 subconjuntos não vazios, ou seja, eu já estou excluindo o vazio do conjunto, mas o total vou ter que incluir o vazio. Então, 1023 mais 1, que é o vazio, eu tenho um total de 1024 subconjuntos, nesse conjunto A. Eu vou precisar, no caso agora, acrescentar 3 elementos. Pega o 1024, que é o número total de subconjuntos, decompõe. 1024 é 2 elevado a 10. O expoente 10 da base 2 é o número de elementos. Então, esse primeiro conjunto originalmente possui 10 elementos. Falamos no momento anterior que acrescentaríamos 3 elementos. Então, ao acrescentar 3 elementos, eu tenho 10 originalmente. Se eu vou acrescentar 3, teremos agora 13 elementos no novo conjunto. O conjunto de 10 passou a ter 13 elementos. Vamos agora calcular novamente a quantidade de subconjuntos, o conjunto das partes. 2 elevado ao novo número de elementos, que é 13. Calculando 2 elevado a 13, temos 8.192 subconjuntos. Falamos no início desse exemplo, eu quero o total de subconjuntos não vazios. Bom, como o conjunto vazio conta apenas como um único subconjunto, então, no final aqui, vamos subtrair uma unidade. Pegaremos aqui 8.192 menos 1, teremos 8.191 subconjuntos não vazios. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Até a próxima. Obrigado. Fui!